Estamos online. Uma boa noite a todos nós. Sintam-se abraçados pelo amor de Jesus, todos que se encontram na casa. E quem não pôde estar presente no corpo, que também Jesus Cristo abençoe os esforços de cada um. Que possamos entender que nós estamos nessa terra de passagem, que possamos entender que nós somos espíritos imortais, que Deus não nos criou para sofrer, mas Deus nos criou para criarmos experiência na terra e sermos felizes. Não sei se eu posso usar a palavra infelizmente, mas nós somos desastrados nas nossas escolhas. É isso que nos torna réprobos. A gente para de evoluir. A gente dá uma estagnada, porque tem que... E que o Senhor Jesus Cristo nos ajude a entender isso, que se nós somos donos do nosso nariz, nós temos que ser dono também para assumir os compromissos que a gente faz de lambança. Senhor, é com essa oração que Tu nos ensinasse quando o Senhor esteve encarnado na terra, Pai, que a gente te pede misericórdia para nós, para os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que Tu possas encaminhar a cada um para a luz, Senhor. E nos ajude, Pai, nós que estamos na dianteira da Tua casa, que possamos, Senhor, entender e compreender cada vez mais as nossas fraquezas, Senhor, e Tu esteja na nossa frente, Pai, protegendo e nos amparando, Senhor. Tirando de nós toda a preocupação, toda a ansiedade. Senhor, nos ajude, meu Pai, pois só Tu sabes que estamos aqui, Senhor, prestando um serviço sagrado, Pai, com a veneranda mediunidade, que a gente sabe muito bem o compromisso maravilhoso e a bênção que é quando a gente assume a mediunidade iluminada pelo Teus guias, pelos Teus mentores espirituais superior, que só nos permite, Senhor, fazer o que é bom. E se a gente temar, nos deixam também fazer aquilo que não deve. Senhor, ajude o nosso Brasil, Pai, atacado pelas trevas, Senhor, para perverter e tirar a esperança do Espírito encarnado, Senhor. Em Teu nome, Pai, pendurado lá na cruz que Tu tiveste, meu santo, hoje revestido de glória e governante, eu Te suplico, limpa essa escuridão desse mundo, Senhor. Esses espíritos teimosos que querem mandar mais do que Tu, que governa com amor, com sabedoria, com discernimento, para tudo e para todos, não por orgulho e para vaidade humana, mas seja feita não a nossa, mas a Tua vontade. O Senhor passou por isso quando estava encarnado antes de Te levarem para a crucificação. Pai, seja feita não a minha, mas a Tua vontade. Encaminhe esses irmãos, Senhor, que pela luz que a gente tem, ficam querendo auxílio ao nosso redor. Ajude-os a entender que é para Ti que tem que pedir perdão e misericórdia, Senhor. A gente ora para encaminhar. Ajude, Senhor, leve-os contigo. Que aprendam ao temor, o amor, o desprendimento material. Porque enquanto encarnados são uma tragédia, Senhor, mas aos olhos humanos estão em cima da carne seca. Que tudo seja feito segundo a Tua vontade e o merecimento de cada um. Pai nosso que Tu estás no céu, santificado, meu Pai, seja o Teu nome. Seja feita, meu Pai, a Tua vontade aqui nesta terra, como ela é feita, Senhor, aí nos céus. O pão para este dia Tu nos dás hoje, meu Pai. Mas perdão e nos perdoa, Senhor, e não nos deixe cair nas nossas tentações humanas. Mas livra-nos, Pai, de praticar o mal. Livra-nos, Senhor, da nossa soberba, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa ambição desmedida. E perdão e nos perdoa à medida que nós vamos perdoando a quem nos tem ofendido, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, está aberto o trabalho doutrinário da noite.
A senhora vai ler alguma coisa, Lu? Vamos ler. Boa noite para nós todos. Eu vou ler do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Caminho da Verdade e a Vida. Orientadores do mundo. É muito comum no círculo religioso, notadamente nos arraiais espirituais ou aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas de ciências da alma, das ciências da alma. Tempo virá em que semelhantes inquisições serão consideradas puéreis, porque, afinal, esses mentores da política, da educação e da ciência estão perguntando, no fundo, se eles próprios existem. A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira aos problemas da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, uma vez em que os contratores da atualidade prosseguem indagando sobre realidade e ciências da vida. Pecamos a Deus auxilie o homem para que não continue sentado, penetra a casa do progresso pelo telhado. O médico, leviano até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiência doloroso no campo da realização que lhe dizem respeito. O professor, apenas teórico, precipita-se a muitas vezes na ilusão, o administrador improvisado permanecerá exposto ao erro tremendo até que se ajuste responsabilidade que lhe é própria. Meu óculos não está bom. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto à interrogação dos instrutores modernos, transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros. Muitas vezes com ironia, reclamando a certeza sobre a ciência do espírito. Entretanto, eles orientam os outros, se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e se tratando de problemas não essencial para si próprio, é razoável que não pergunte porque deve saber a verdade. Que assim seja. Amém. És mestre em Israel e não sabes disso? Estás com problema da coluna aí? Venta comando triste, né? Então é isso. Vamos considerar o lado mais importante da espiritualidade e do espiritismo, que é a parte onde a gente pega a sabedoria para aplicar no nosso dia a dia. Não basta eu saber que tem espírito. Eu tenho que entender como é que funciona toda essa dinâmica. Toda essa dinâmica eu tenho que entender. Toda essa dinâmica, toda. Vamos começar com o livro antigo que nos mostrou para nós que existe espírito e nós podemos invocar. Está onde? No livro de Levítico, na tal da Bíblia.
no capítulo Tem 4 minutos. No capítulo 19, Moisés ordenou que não poderia ser invocado o Espírito. Querem ver? Levítico 19, capítulo 19, versículo 26. Não procurem preságios, nem que pratiquem a magia. No 20, capítulo 6, quanto à pessoa que recorrer aos que invocam espíritos e os adivinhos, cometendo prostituição espiritual com eles, eu certamente me voltarei contra essa pessoa, eu eliminarei dentre seu povo. Ora, se foi dada uma lei, quer dizer que essa lei tem probabilidade de ser infringida, não é verdade? Não participamos desse pressuposto. Por exemplo, o nosso Senado Federal vai lá e dá uma lei assim, está proibido dar uma volta de bicicleta na galáxia. Qual é a probabilidade de executar isso? Nenhuma. Qual é a probabilidade disso aqui? Invocar o Espírito. Logo, existe Espírito para ser invocado. Não é verdade? Se a lei foi dada, é porque alguém estava fazendo alguma coisa que não era sensato ser feito e Moisés, criado no Egito, sabia disso. Conseguiram entender a linha de raciocínio? Ou é difícil? Não, não é. A lei é dada para... Quem foi que viu Jesus Cristo depois de morto? Quem foi que viu Jesus Cristo depois de morto? Ele não era um espírito? Não estavam vendo ele? Quem foi que viu Moisés e Elias no lado de Jesus Cristo? Moisés estava no mundo espiritual, Jesus encarnado e Elias. Está na Bíblia isso aí. Não foi Pedro e Tiago? Então a gente tem a Bíblia recheada de visão espiritual, visões. Abraão não foi visitado por anjos? Eles dão nome de anjo, mas não era anjo, é espírito. Então é isso que nós, como intermediários, médium do mundo espiritual, nós temos que ter discernimento a espírito. Mas nós temos que entender que tem espírito mentiroso, charlatão, estroina, burlão. Nós, como tem na Terra pessoas querendo roubar o teu dinheiro por meios de medicina, por meio de órgãos lícitos, né? Que se chamam na Terra de estelionatário, no mundo espiritual está de pilha, querendo nos levar também ao fracasso espiritual. Nos dizendo que basta isso, nos dizendo que basta aquilo, nos dizendo que é para a gente fazer coisa de madrugada, nos dizendo isso, nos dizendo aquilo, nos dizendo aquilo outro. E isso aqui que a dona Nina leu, orientadores do mundo. Nós somos orientadores do mundo. Nós entramos nesse meio agora. Essa frase aqui foi Jesus que disse para Nicodemos. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10. Nicodemos era o doutor da lei na época. Que doutor da lei? Ele entendia de todas as leis de Moisés. No Antigo Testamento. Aqui, ó. O Pentateuco mosaico. Ele tinha. Aí ele chega para conversar com Jesus Cristo, nosso Senhor, e pergunta assim: Senhor, o Senhor vem da parte de Deus? Isso é fato, aquilo que o Senhor faz. Ele tinha esse discernimento. O que o Senhor faz não é de qualquer um. Mas o que eu preciso fazer? Não te surpreenda, Nicodemos. É preciso que tu nasças de novo.
como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe, depois de velho? Como é que eu vou voltar e nascer de novo? Olha a pergunta do mestre da lei. Como é que eu, Senhor Jesus, você tem certeza do que está dizendo para mim? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe depois de velho? Não te surpreendas, Nicodemos. É necessário que renasças várias vezes. Várias vezes. Como é que Jesus Cristo renasceu? Sem sexo, sem o processo de fecundação, sem fazer a reencarnação normal. Ele precisou de um ventre materno. Ele foi o maior exemplo de que existe um processo reencarnatório. Foi ou não foi? Mas cada um anjo, a gente presta atenção assim, ó. Um anjo visitou Maria agraciada, que aquela Maria é um espírito, uma evolução que a gente não faz ideia, tá, gente? Para ter um privilégio daquele ali, ela é muito da especial. Tu darás a luz ao Filho de Deus. E eu, Senhor, como pode isso? Eu sou virgem. Olha só, ela mesma dizendo, eu preciso de um homem, né? Eu não sou casada. Não, minha filha, o Espírito Santo te encobrirá. Só que a tradução bíblica não está fiel nesse sentido. Então, como é que funcionam esses mecanismos? Como é que funciona a reencarnação? A volta do Espírito ao corpo? És mestre em Israel e não sabes disso? Tu estás falando para os outros de Bíblia. Tu estás falando para os outros de Espiritismo e tu mesmo não entendes o que estás falando? É como se Jesus dissesse isso para a gente hoje. Como é que funcionam esses processos? Perispírito, espírito, acoplamento do espírito à matéria. Esse é o processo. Os espíritas pagam o maior mico em cima disso. Porque chega alguém na casa e diz assim, ó, você sabia que é proibido invocar espírito? Onde é que está escrito? Moisés falou. Aí o espírito há 50 anos sentado na cadeira do espiritismo, nem entende por quê. Só sabe que está escrito ali. Porque não lê, não estuda, não medita, não para raciocinar um pouco. Porque está escrito na Bíblia, mas Jesus Cristo era um espírito. Ele fala com a categoria de espírito lá no cemitério que um médium também estava possuído por uma legião. Logo, são espíritos de elevação menor. A Bíblia está impregnada disso. Orientadores do mundo. Orientadores do mundo. Não basta eu enfergar a mão, não basta eu invocar espírito em mesa mediúnica, porque Jesus mesmo falou, invocai as pedras e as pedras vão falar. Todos nós, em qualquer canto do mundo. O problema, nego, é quem vai se manifestar. Esse é o grande problema. Respondeu-lhe Jesus, tu és mestre em Israel, Nicodemos, e tu não entende esse processo? Mas aonde que estava escrito esse processo na Bíblia, no Alcorão, no Pentateuco mosaico que a gente reencarna? Aonde que estava escrito isso? Por isso que Nicodemos se surpreendeu, porque a interpretação disso não é fácil. Está ali, está na Bíblia. Aonde? Onde é que está? Eu ler a Bíblia com meu olho de encarnado é uma tragédia anunciada. Agora, ler a Bíblia em espírito é outra história. É isso que nós... Nicodemos lia a lei como a lei fosse uma sentença. Mas a lei não, a lei de Moisés era amor puro. Amor puro. A lei de Moisés era amor puro. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não rouba o teu próximo. É difícil cumprir isso, não. Para quem é iníquo, é. Para quem é perdido, não é verdade? É difícil.
O corrupto é um ladrão nato. É difícil cumprir a lei de Deus. Honrar o pai e a mãe. Honrar pai e mãe. Se tu for um ser espiritual que entendeu isso, que tu quer, vai chegar um momento que eu vou precisar de alguém para cuidar de mim. Eu não posso menosprezar tudo. Não. A lei, nos 10 mandamentos nós temos lei de amor e de caridade, lei de adoração, lei de fraternidade, ali está tudo incluído ali. Mas nem podemos não. E também, vocês querem ver uma passagem que está registrada a reencarnação? Michel, aonde? Na Bíblia, quando debaixo do braço, falando para os outros aquilo que eu não entendo. Que eu falo para os outros, logo sai de palavra daquilo que eu não entendo, que eu aprendi de alguém que já não entendeu também. Não é o Espiritismo que vem dizer isso para nós. Os anais, a história da humanidade está impregnada disso. De assuntos espirituais. Cheio. Está cheio. Basta a gente ter um tempinho procurar para estudar. Para dar uma olhada, uma lida. O Espiritismo não trouxe novidade nenhuma. A própria Bíblia é cheia disso. Impregnada disso. Todos os profetas eram médium. Tinham visão. Escutavam. Leiam o livro de Daniel que vocês vão ver. Tinha um monte de gente comigo no Rio. Só eu tive a visão. Mas é que quando nós estamos encarnados, gente, todo o problema nosso é na carne. Quando nós estamos encarnados, o véu do esquecimento, eu não sei se eu posso falar atributo do encarnado, né? Atributo, ou uma das... É que a gente esquece do mundo espiritual, como se a gente começasse do zero. Quando a gente volta à carne, para nós acessarmos a nossa consciência espiritual, não é bem assim. Por isso que parece que a gente nasceu ali, começou dali para frente. Mas não é assim. Voltando aqui. No livro de Gênesis, no capítulo 6, nós temos uma conversa intrigante que mostra para nós que existe a reencarnação ali. O ato de voltar à carne. Re é voltar várias vezes. Jesus encarnou em uma vez só. Re é várias vezes. Reencarnação. Querem ver a conversa? Não está totalmente detalhada, fidedigna, como era no hebraico antigo, mas isso aqui, lendo com a mente aberta, dá para se entender muito bem. Quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, os filhos do verdadeiro Deus. Aí tem uma nota de rodapé nessa Bíblia aqui, os filhos do verdadeiro Deus. Vamos lá ver na nota de rodapé o que diz. 6:2. Expressão idiomática hebraica que se refere aos filhos angélicos de Deus. E está dizendo aqui que os filhos angélicos, espíritos, anjos do mundo espiritual, começaram a cobiçar as mulheres. Eu vou ler de novo. Porque tu lê isso aqui, tu passar por alto, tu não consegue entender. Vou ler de novo. Quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, os filhos do verdadeiro Deus, nota o rodapé, expressão idiomática hebraica que se refere aos filhos angélicos de Deus, aos espíritos, que estão no mundo espiritual. Perceberam que as filhas dos homens eram bonitas e eles tomaram como esposas todas as que escolheram. Como é que espírito vai tomar uma mulher encarnada se não tem corpo material? Como é que tomaram? Há uma pedrinha de uma alicerce aqui que tem que ser encaixada para que aconteça esse tipo de coisa. E vai dizer que tiveram relações sexuais. E tomaram como esposa.
as que escolheram. Então Deus disse: meu espírito não terá tolerância indefinida com o homem. E nasceram os Nefilins. Nefilins. Isso aqui monta da reencarnação. Isso aqui. Alguém escutando essa palavra, se quiser uma informação mais fidedigna, me procure. Isso aqui, ó. Como é que ser espiritual vai conseguir fecundar uma mulher se não tem corpo material? Diz para mim. Como? Aí tomaram corpos e nasceram os Nefilins. Está ali. Está na Bíblia. Nós somos praticantes do Espiritismo. Nós vemos Espírito. Nós escutamos Espírito. Não tem como ser espiritual andar com um homem, sendo do sexo feminino. Vou falar para vocês entenderem. E nem uma mulher andar com um homem se não tiver corpo físico. Como é que aconteceu isso aqui, cara? Foi, né? Tomaram para si esposas, mas como? Isso aqui está explicando, está narrando um assunto que nem Nicodemos, lendo isso aqui, entendeu. Jesus, ô Nicodemos, tu é doutor da lei, tu és mestre em Israel e tu não sabes disso. Quanta coisa. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Não sou eu que estou dizendo. Como é que eles tomaram corpos, os seres espirituais? Para andar com as esposas. E como os seres espirituais, nessa época aqui, eram evoluídos de outro lugar, a genética da nossa Terra, ao moldar com o espírito desses seres, criou mutações na matéria, aonde seres maior, cor, tudo muda. Isso é a coisa mais normal do mundo, isso é fato. Quem é que molda as células do nosso corpo? Quem é? O nosso perispírito. Pronto. O nosso perispírito tem que moldar. O nosso perispírito. Traz um complexo de culpa do mundo espiritual. Doença. Não deixa de ser um complexo de culpa da matéria, do espírito. Trouxe do mundo espiritual. Michel, como é que acontece isso? Explica para mim por que uma criança recém-nascida já sofre com problemas de mutação na matéria. 2, 3 anos de câncer. Então, complexo de culpa. Tem que espiar. Mas o nosso objetivo não é entrar nisso. Eu estou entrando nesse assunto que está aqui entranhado. A reencarnação está entranhada nas escrituras. Mas, se eu não acredito nisso, né? Aí eu leio ali, os anjos traíram Deus. Imaginemos Jesus Cristo traindo Deus. Gente, a nossa mente animalesca de Homo sapiens não consegue muitas vezes sair daqui do terra a terra. E esse é o problema da interpretação bíblica. E Nicodemos se sentiu, como é que eu posso dizer? Que igreja que tu é doutor da lei, tu não entende que a gente volta, vem, vai e toma um corpo de novo. O Espírito sopra onde quer. Ninguém sabe de onde veio. Quem é que sabe quem era tu em espírito se Deus não revelar? Eu, a dona Nena, você? É isso que tu estava falando. Estamos escondidos na matéria. Tu é do orientadores do mundo. É muito comum nos círculos religiosos, notadamente nos arraiais espirituais, dentro dos centros espíritas, Emmanuel está falando, o aparecimento de orientadores do mundo, reclamando provas de existência da alma. Tempo virá em que semelhantes inquirições serão consideradas mesquinhas, porque afinal, esses mentores da política, da educação, da ciência, estão perguntando no fundo
se eles próprios existem. Ele está dizendo aqui para mim, para você, você está negando você mesmo ao fazer esse tipo de pergunta. Existe reencarnação? Você no fundo sabe que existe, mas não consegue discernir igual a Nicodemos. Como é? Igual a Nicodemos, igual. Aí você, Senhor, como é que eu vou, depois de velho, para a barriga da minha mãe? Ô Nicodemos, tu é doutor da lei, tu não entendes isso? Imagina Cristo dizendo isso para nós. Ei! A resposta de Jesus a Nicodemos, embora se refira ao problema da reencarnação, enquadra-se perfeitamente ao assunto, uma vez que os condutores da atualidade prosseguem indagando sobre as realidades essenciais da vida. Se eu prego Jesus pendurado numa cruz, que o amor de Cristo liberta, se eu prego para os outros que doutrino o Espírito, converso com o Espírito, falo com ele, e eu faço tudo errado que está na doutrina, eu mesmo não me converti. E eu faço tudo ao contrário. É isso que a irmã está dizendo. Não entra, nem chega perto disso se tu ainda não te... Né? Tivesse aquele... Eu vou pagar mico. Só ele vai dizer isso. Peçamos a Deus auxilie o homem para que não continue tentando penetrar a casa do progresso pelo telhado. A casa do progresso. Onde que nós temos que começar para tocar no nosso coração e entender que nós somos seres espirituais, encarnados, materializados, todo o nosso perispírito está impregnado na matéria, todo. Nós estamos todo materializado, todo. Isso não quer dizer que a gente não pode sair no sonho, a gente sai, dormindo, a gente sai. Quando a gente está trabalhando em mesa mediúnica, que o negócio é sério, eu estou falando de atividade mediúnica séria. Não de pagode. Eu estou falando de coisa séria. Coisa séria funciona. Agora, pagodão e médiuns que não dão exemplo à altura daquilo que pregam, aí eu estou fora disso aí. O médico leviano é maldoso. Até que verifica a verdade espiritual, o médico leviano. Porque imagina assim, tu abre um corpo. Todos nós temos um coração. Todos nós temos um cérebro, que é gordura pura, um olho. Somos estrutura idêntica. Músculo, tecido, tudo igual. Morreu. Mas como é que a gente tem gosto, conhecimento diferente, tudo diferente em matéria, mas nós somos todos. É carne e sangue. Deu. Aí ele vai usar esse termo aqui, ó. O médico leviano, até que verifique a verdade espiritual, será defrontado por experiências dolorosas no campo das realizações que lhe dizem respeito. Isso aqui é intrigante para a medicina. Ele não está falando. Enquanto a medicina não entender que está lidando só com o corpo, onde habita o espírito, vai estar sempre penando. Porque tem coisas que a medicina não explica, né? Quantas pessoas podem dar testemunho que já tiveram em caso terminal, que a medicina, a terra lava as mãos. É isso que ele está falando, vai dar o tempo todo se debatendo. Como pode? Se foi diagnosticado tal, estava terminal, eu não tive mais. É para nós entender isso. O professor apenas teórico precipitar-se-á muitas vezes nas ilusões. O administrador improvisado permanecerá exposto a erros tremendos, até que se ajuste a responsabilidade que lhe é própria. Por esse motivo, a resposta de Jesus aplica-se com acerto às interrogações dos instrutores modernos. Nós estamos numa época onde todo mundo é médium, todo mundo é sabidão, todo mundo é isso, mas sem nenhum senso crítico. Assim, meu Deus, aonde que eu tenho base nisso? Um filósofo falou, Senhor, não sei,
de experiência que tens nisso para falar sobre isso que tu estás afirmando. As nossas escolas viraram redutos de ideologia furada. A nossa medicina virou um campo de dinheiro. A nossa política virou um reduto de loucura. É isso que o irmão está falando. Enquanto não... Aí em velório todo mundo diz, se não fosse botar roupa, todo mundo sabe que não se leva a nada, mas todo mundo se corrompe por causa de matéria e dinheiro. Não é verdade? Aí todo mundo na hora que vai, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Mas se vivesse à altura do que está falando, é porque o coração não foi tocado. Essa é a verdade, balbuçar de palavras. É isso que Emmanuel está dizendo. Até o padre já falou isso, né? Todos, não sou só eu que estou falando. Como a gente é cheio de ilusão. O velório, Pai nosso que está no céu, bem rápido, nem sabe o que está falando, né? Confiou, já foi para a barba do velho. Em vida era virado no que é aquilo, encarnado. Como é que vai para onde? Toda a pompa, toda isso. Não fala. Por esse motivo, a resposta aplica-se em acertos às interrogações dos instrutores modernos. Transformados em investigadores, dirigem-se a nós outros, muitas vezes indo com ironia, reclamando a certeza sobre os assuntos do espírito. Entretanto, eles orientam os outros e se introduzem na vida dos nossos irmãos em humanidade. Considerando essa circunstância e se tratando de problema tão essencial para si próprios, é razoável que não perguntem porque devem saber. Se eu me acho instrutor para dizer para vocês uma coisa, eu tenho que dominar aquela área, não é verdade? Mas não é assim que a gente vê. A gente tem visto que não demora muito tempo, a pessoa abandona aquela que se dizia doutor, não é verdade? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E principalmente quem se arvora em evidência, né? E não sei o que lá. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão depois vai estar na televisão dizendo que se converteu e trabalhava comigo. E realmente trabalhava mesmo, porque não se livrou dessas mazelas, só queria invocar espírito, achando que espírito está a serviço das nossas caprichos e coisa arada toda. Não é assim que funciona. Que Jesus Cristo abençoe a todos nós, que possamos entender que a mediunidade é uma bênção para nós e para a humanidade, mas que isso a gente não entendendo o que está fazendo é um problemaço. Em nome de Jesus Cristo, amém. A mediunidade é de opinião.